Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai fazer algumas considerações sobre inflação, renda fixa e renda variável. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer aprender a investir melhor, aqui embaixo você encontra link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatórios de FIP, de FINFRA, também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Eu trouxe aqui alguns gráficos para a gente trazer esse tema, da inflação, renda fixa e renda variável. Esse primeiro gráfico, do site que dá mais retorno, ele traz para a gente a comparação entre a inflação, aqui medida pelo IPCA. Então, essa linha verde aqui, a gente vê que a inflação ela teve uma curvatura, né? Aumentou a inclinação da curva depois de 2020, depois da distribuição de dinheiro pelo governo, né, por conta da pandemia. A gente tem aqui a caderneta de poupança, que teve também essa rentabilidade. Aqui eu trouxe a poupança e o CDI, né, como representantes da renda fixa, poupança porque é muito popular, e também que eu queria fazer essa comparação da poupança com a inflação em janelas diferentes, né, para passar para vocês. O CDI, que é talvez o maior benchmark aí da renda fixa, né, o CDI e a taxa Selic são bem próximos, não são a mesma coisa, mas tem uma linha muito próxima uma da outra, então dá para a gente trazer essa comparação, né, como quando a gente fala de taxa Selic, né, você entender ali subiu, caiu a taxa Selic, você entender mais ou menos ali como a rentabilidade do CDI. E aqui o IFIX, né? Então a gente trouxe o IFIX e o IBOV. Então o IFIX ele é essa linha verde, verde clara. O IBOV essa verde escura, então você vê que o IBOV ele é bem mais volátil do que os fundos imobiliários. Então se você colocar os dois aqui, a linha verde clara e a verde escura, você vê que a bolsa de valores, quando ela cai muito mais, as ações caem muito mais, quando elas também sobem muito mais rápido, né? A inclinação da subida dela é muito mais forte. Então, são características diferentes de investimentos diferentes. E aqui o CDI é sempre para cima, um pouquinho cada mês, né? Essa linha vermelha, poupança também, só que bem atrás aqui do CDI. Você vê esses últimos 2 anos aqui, o CDI foi o campeão, né, nessa janela, com 27%. O IFIX deu ali 21,34%, ficou bem próximo do CDI. Né? Esses últimos 2 anos são 2 anos que a Bolsa e os fundos imobiliários começaram a se recuperar, né? Teve um ano forte ano passado. Poupança 16,45, muito próximo aqui do IBOV, né? O IBOV ficou com 15, então o IBOV rendeu a mesma coisa a poupança nos últimos 2 anos, né? E o IPCA, que foi a inflação, 7,91. Então, a taxa de juros muito alta durante logo o início da pandemia, quando a inflação disparou e o governo ele subiu muito rápido a taxa de juros, acabou contendo a inflação nesses últimos 2 anos. Então, essa aqui é a primeira janela de 2 anos. Eu vou passar para uma próxima janela aqui. Essa janela aqui já são a janela de 5 anos, é de 2019 até 2024. Então, o que aconteceu? Gente, 2019 foi um ano forte para a Bolsa de Valores, estava tudo subindo aqui, então você via, né, aqui o IFIX e o IBOV muito alto aqui até 2019, e essa queda brusca aqui em 2020, né, por conta da pandemia, a Bolsa caiu muito mais, então o IFIX aqui, desse ponto mais alto, ele caiu muito menos aqui do que a Bolsa, né, a Bolsa de Valores, as ações elas caíram muito mais fortemente. Então, nesse ponto aqui ela ficou com menos 32 e o IFIX menos 13, então a volatilidade é muito mais alta. Quando subiu também, subiu muito mais rápido, subiu muito mais forte os ativos de Bolsa de Valores. E aí, nesses últimos 5 anos, né, esse sobe e desce, e que é importante você ter essas classes de ativos todas no seu portfólio, justamente para você somar as características de cada uma, né? Então, a renda variável, na verdade, ela é boa porque ela varia. Você consegue comprar renda variável nesses momentos aqui, ó, de grandes quedas, de forma muito mais barata. Então, você compra mais ações, você compra mais fundos imobiliários, né? Esses momentos de queda são muito bons para você aumentar a posição em bons ativos que acabaram caindo muito por conta de qualquer tipo de evento externo, seja econômico, seja pandemia, seja o que quer que seja, né? Então, você consegue aumentar o número das suas cotas e das suas ações. E a renda fixa aqui no Brasil, né, o CDI, ele é a inclinação dele aqui depois de 2021, quando o governo começou a aumentar de forma muito forte aqui o CDI, para conter a inflação. Você teve um aumento muito forte. Então, a renda fixa no Brasil, por conta do risco do país, a renda fixa ela acaba pagando muito bem, né? Então, você tem uma boa rentabilidade com renda fixa. Não acredite naquelas histórias que o pessoal fala, a renda fixa é perda fixa. Não, a renda fixa ela é importante no portfólio. Na composição de um portfólio, ela tem
uma função crucial. Até o Warren Buffett nos Estados Unidos, ele investe em liquidez, né? A renda fixa ela é muito pior do que a nossa aqui no Brasil. Então, você ter renda fixa em momentos importantes em que você pode ter de onde lançar a mão para comprar ações de uma forma muito barata, é uma das chaves para você conseguir uma rentabilidade maior aqui no longo prazo. Então, você teve, ao longo desses últimos 5 anos, só como é que ficou? O CDI, que é a Selic aqui, né? Investimento em CDI, 46% contra 36% do IBOV, 34% do IFIX, 32% do IPCA. Então, o IPCA, ele ficou nessa janela aqui acima da poupança. A inflação foi 32% medida pelo IPCA e a poupança só deu 29%. Então, a poupança, nesses últimos 5 anos, nem venceu a inflação. A única coisa que venceu aqui a inflação foi o CDI, o IBOV e o IFIX. Lógico que é um momento de pandemia, né? Foi um momento muito agudo, mas essa janela de 5 anos mostra para a gente como que pode essa variação aqui e como você pode aproveitar esses momentos de grande baixa na Bolsa de Valores e esses momentos de grande rentabilidade aqui de renda fixa para você fazer posições em ambos os ativos, ter um percentual em renda fixa, ter um percentual também em renda variável e você conseguir fazer uma composição de carteira de tal forma que você aproveite esses momentos de queda de renda variável para você fazer uma aquisição de uma maior quantidade de ativos. Essa aqui é uma janela maior, né? Então essa janela que tem 8 anos, 2016 e 2024. E aqui as coisas meio que voltam ao normal. A renda variável rendendo mais do que a renda fixa, que é o que se espera no longuíssimo prazo. Então a gente teve aqui entre 2013 e 2014 até 2016, você teve um período de crise muito grande. De 2016 até 2019, você teve uma alta muito forte na bolsa. Então, aqui, o IBOV estava muito superior aqui ao IFIX, estava 180 a 123 até 2019, antes da queda aqui da pandemia. Então, a partir desse momento de queda aqui, é que a bolsa caiu muito, né, e o IFIX, inclusive, passou em rentabilidade nesse momento. Né? E aí, depois, 2020, a bolsa continuou subindo, né? Subindo, o IFIX também andou, mas só que a partir de 2022, 2023, você vê que está de lado, né? Tanto a Bolsa de Valores quanto o IFIX, e você teve uma subida forte aqui do CDI, né? O CDI para segurar a inflação, conseguir controlar a inflação, o CDI subiu de forma muito forte, e isso fez com que os ativos perdessem valorização, perdessem valor de mercado, ficassem de lado durante muito tempo, mesmo aqueles que acabaram entregando bons retornos, bons dividendos, né? No caso de ações, bons rendimentos, no caso de fundos imobiliários. Então, aqui, na composição do portfólio, a renda fixa, ela acaba te dando liquidez, né, e segurança nesses momentos. Então, você tem liquidez para quando você precisa sacar ter um dinheiro em mão para fazer alguma coisa, mesmo que seja para investir, para comprar ativos de forma barata. A renda fixa ela tem liquidez e segurança. Ela te dá segurança, ela não tem essa queda toda que teve aqui na renda variável. Os imóveis, os fundos imobiliários, eles vão te dar segurança e renda mensal. Então, essa renda mensal ela acaba te ajudando a fazer aportes, né? Porque você vai ter uma renda mensal entrando do fundo imobiliário, né? Você tem a segurança do imóvel, o imóvel não é como uma ação, a ação ela tem um ciclo de vida, ela nasce, cresce, chega no alto, depois decresce e morre, né? É um ciclo de vida das empresas. As empresas, elas tendem a morrer com o tempo. Então, quando você faz uma composição de portfólio, você quer o crescimento da empresa, né? Mas você não quer estar posicionado nela quando ela vai morrer, você tem que sair, né? Você tem que procurar um outro negócio, um negócio próximo. O imóvel não, o imóvel você pode, né, ter bons imóveis muito bem localizados e eles ficam ali durante muito tempo. Então ele te traz a segurança e te traz a renda. Só que as ações elas também são muito importantes. Por quê? Porque a ação ela te dá a renda do dividendo, né, e ela te dá crescimento. Os outros ativos eles não te dão um crescimento muito forte. Cresce ali em torno da inflação e tudo, mas para você ter esse crescimento forte, você tem que estar posicionado em ações. Então as classes de ativos elas se complementam. Não existe uma classe melhor do que a outra, né? Todas as classes, seja a renda fixa, ou seja, os imóveis ou as ações, né, renda variável, todas elas se complementam e elas fazem sim um portfólio muito mais forte, muito mais poderoso quando você tem todas as classes de ativos. Esse último gráfico aqui, eu trouxe para vocês, é de um período ainda mais longo, né? Esse período aqui tem de 2012 a 2024, são 12 anos, né? E aqui eu coloquei os fundos imobiliários e as ações. Então eles têm, né, um comportamento meio errático aqui, ao longo de bastante tempo aqui, os fundos imobiliários e as ações, ao longo desse tempo, entregaram 120 e poucos por cento, por conta, né, você vê essa tanto de volatilidade aqui de queda, antes de 2016, a Bolsa ficou muito tempo de lado e andando de forma negativa, então começou do zero, em 2016, aqui na pandemia,
na pandemia não, na crise de 2016, a Bolsa tinha rendido menos 32 e os fundos imobiliários menos 11. Então, de 2012 a 2016 foi um período muito ruim. E nesse período você comprava ações e fundos imobiliários de forma também muito barata. Em 2016 até 2019 foi um boom das ações, dos fundos imobiliários, você teve essa forte alta aqui, o Ibov saiu de menos 30 e o IFIX de menos 11, e eles foram aqui para 112. Então, de 2016 até 2019, eles subiram de menos 30 para 112, 140, 150%, multiplicaram com uma vez e meia, duas vezes. Então, foi o grande momento para você ter esse ganho patrimonial aqui, estando posicionado em renda variável, que a renda fixa jamais vai te dar. E aí você teve uma queda muito forte aqui, né, em 2020, com a pandemia, depois você teve uma subida também muito forte, uma recuperação forte das ações, e depois, de lado, que as ações e o fundo imobiliário durante muitos anos aqui, de lado, que permite com que você aumente posição, né, tanto em ações quanto em fundos imobiliários. Então, a característica, né, de vencimento da inflação, digamos assim, a inflação no Brasil é alta. O CDI, né, ao longo de muito tempo, ele vence a inflação, ele consegue uma renda fixa com retorno positivo, que não existe praticamente quase nenhum país. Renda fixa nos outros países, o retorno dela é zero ou negativo, que as pessoas, os governos não querem que as pessoas ganhem dinheiro com renda fixa, quer que tire o dinheiro da renda fixa e invista na economia formal. E então, aqui no Brasil, não, você consegue investir em renda fixa ganhando 3, 4, 5, 6, 7% acima da inflação. Isso aqui no Brasil. Ao passo também que você tem a renda variável. Você tem fundos imobiliários, você tem ações, que no Brasil, por conta das crises, elas passam muito tempo ou caindo ou de lado. Esses momentos de queda, ou que eles estão de lado, são os melhores momentos que tem para você comprar a maior quantidade de cotas de fundo imobiliário de ações da Bolsa de Valores. Então, o Brasil, ele é um país muito incerto, a gente tem muitas crises, a gente tem inflação, mas a gente tem também uma renda fixa forte, você tem renda variável em boas empresas, que você consegue, né, comprar a preços muito bons, muito descontados. A gente tem a mineradora mais barata do mundo, a gente tem a petroleira mais barata do mundo, a gente tem os bancos mais rentáveis do mundo. Então, a gente tem características no Brasil que a gente tem que aproveitar e compor um portfólio, né, com todas essas classes de ativos. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. E o que você achou, né, desse assunto de hoje? Você compõe seu portfólio com renda fixa, com renda variável, com ações, com fundos imobiliários? Ou você é daqueles que só investe em uma das classes de ativo? Deixa aqui para a gente discutir. Muito obrigado por ter assistido o vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo.